para quê, bem, né? Mas se for preciso, vai estar gravado. Vamos ter o arquivo. Prontinho. Meninas, ó, vou compartilhar a tela agora com o artigo. Vou compartilhar agora a tela com o artigo, tá aqui, texto em voz alta. Eu espero ter conseguido, assim, conseguir, né? Ter sido assertiva na escolha desse artigo com vocês. Pronto. Aí vocês sabem como é a dinâmica da vida da gente quando a gente compartilha a tela, né? Vocês sabem como é. Ninguém vê mais ninguém, quer dizer, eu não vejo mais vocês para poder mexer aqui no texto. Então, se precisarem sinalizar alguma coisa para mim, eu peço, por favor, que alguém ligue o microfone e fale mesmo, tá bom? Porque, e se quiser trazer alguma contribuição também, porque senão eu não vou ver e eu quero ganhar tempo com vocês, tá bom? Então, a dinâmica da nossa aula, meninas, vai ser assim. Quem já leu o artigo, ótimo. Não deixem de participar de nenhuma aula, porque vocês não leram o artigo, tá bom, meninas? Eu imploro a vocês por isso. Eu só quero que vocês entrem nessa aula, é o que eu preciso. E se vocês conseguirem fazer a impressão do artigo, ótimo também, mas não deixem de participar porque não leram o artigo, tá? É um pedido mesmo que eu faço para vocês, para a gente aproveitar toda a oportunidade. Nós vamos aqui fazer uma leitura muito dinâmica desse artigo, vai ser necessário, tá bom? Vamos fazer uma leitura muito dinâmica do artigo, não vamos ler tudo, tem partes aqui desse artigo que eu vou dizer para vocês, olha, eu não vou ler essa parte, não. Aí, quem quiser ler depois, lê a dita parte, tá bom? Vou tentar explicar para vocês, na medida do possível, por que eu marquei as coisas do jeito que eu marquei, também vou compartilhar com vocês esse meu olhar. Durante a leitura do texto, o que é que eu quero trazer para vocês, gente, com o objetivo de acrescentar de alguma forma? Como que vocês podem aplicar isso aqui tudo na prática de vocês? É isso que eu vou tentar fazer aqui. E aí, ou a prática de vocês é atendimento individualizado, ou a prática é reforço escolar, ou a prática é sala de aula de alguma forma. Eu imagino que seja isso, né? Assim, pelo menos a da maioria. No final, terminamos de ler o artigo, eu preparei uns slides para vocês, fazendo assim, só um apanhado assim, geral, que só vai fazer sentido esses slides para quem ficar na aula até o final, tá bom? Terminou tudo isso, no privado de vocês, eu vou mandar recomendação de vídeos e de sites para vocês acessarem, tá bom? Então, chega um determinado momento que a coisa só vai começar a fazer sentido para quem ficar na aula mesmo, tá? O resto, né, as outras pessoas vão pegar mesmo só o recorte. Meninas, agora eu não vejo mais vocês, tá bom? Qualquer coisa, liguem o microfone e falem comigo, por favor, para sinalizar alguma coisa para mim, nem que seja pelo WhatsApp, porque se a conexão cair, eu continuo falando e pensando que vocês estão aqui comigo. O milagre da leitura em voz alta, uma revisão integrativa. Bora lá. Primeira coisa que eu quero que vocês entendam: esse texto é um texto relevante para todas nós que trabalhamos com educação escolar, para que todas nós possamos nos fortalecer no momento de fazer reuniões com os pais, ou argumentar alguma coisa com o povo que a gente trabalha, coordenação da escola, ou então com outros professores, quando você quer implementar um projeto, que você quer argumentar alguma coisa. E a partir de hoje, nesse instante, todas as minhas colegas que estiverem comigo nesse grupo de estudo, não vai ter mais aquele discurso daquela história do é porque eu acho. Mulher, mas é porque eu acho. A leitura em voz alta é tão importante. Mulher, a leitura em voz alta é importante demais. Mulher, quando o menino lê em voz alta, é porque eu acho que ele consegue, assim, desenvolver muito mais a leitura dele. Não, não vai ser mais só porque você acha. Porque você observou isso com o passar dos anos com a sua prática. Então, a sua fala agora, a nossa fala, que eu me incluo nisso, meninas, vai ser sempre uma fala baseada na história da evidência científica. Então, a nossa fala, se alguém contestar, nós vamos poder fazer referência a um determinado texto e dizer, olha, mas eu li um texto, eu li um artigo, onde algumas estudiosas fizeram, inclusive, uma revisão em cima de outros artigos, quer dizer,
Tem uma galera toda estudando sobre esse assunto, e eles afirmam que a coisa é desse jeito, entende? Então, bem aí, você já fortalece muito a sua fala, o que você vai sugerir, né? Enfim, bem aí, você já começa, tipo, no popular mesmo, a quebrar as pernas de algumas pessoas, tá bom? Que queiram contestar a sua sugestão, a sua opinião com a história do eu acho. Então, esse artigo, para quem leu esse artigo, já deu para compreender que ele fala sobre a importância da leitura em voz alta, da leitura em voz alta, que é tanto da criança lendo também, como desse adulto lendo também. Por que, que eu trouxe esse texto para dentro do CLEI, para poder fortalecer as minhas professoras do CLEI, tá, meninas? Aí entra a minha proposta hoje de ensino e atendimento individualizado, para poder estar fortalecendo as professoras do CLEI, né? Fortalecendo essas meninas no argumento com as famílias de que é importante a professora ler também com a criança. Então, escutem bem o que eu vou dizer para vocês, meninas. Tem famílias que não entendem por que, que é importante a professora ler também para a criança e com a criança. E aí, às vezes, tem professoras de verdade que acreditam que estão fazendo até alguma coisa errada ao compartilhar a leitura com a criança, como se não devesse compartilhar a leitura com a criança, né? E tem pais também, tem mães que dizem assim, tia, mas eu não vou ler não com esse menino não, porque ele só quer que eu leia, ele só quer que eu leia. Então, assim, ele não quer ler, tia, ele não quer ler quase nada, ele quer que eu leia a maioria das páginas, né? Então, assim, tem um porquê, tem uma motivação. Eu só quero que vocês entendam que essa prática ela não é errada. Essa prática, inclusive, ela é recomendada. Agora, dependendo da idade e série, claro que a gente tem que ir fazendo um desmame. Então, trazendo para a prática de vocês, esse texto aqui vai acabar fortalecendo vocês quando vocês tentarem encorajar as famílias aí na prática de vocês, que sim, que elas devem ler junto com a criança, que elas devem ler em voz alta para a criança, e que não tem nada de errado, inclusive, dependendo da situação, porque aí entrarão aqui outras discussões, o menino querer, inclusive, que a mãe leia muito mais páginas do que ele, tá bom? Esse texto, para quem leu, ele discute tudo isso, tá bom, meninas? Então, bora lá. Primeira palavra que eu quero que vocês anotem aí, essa palavra literacia familiar. Essa palavra literacia. Se vocês conhecem, ótimo. Se vocês não conhecem essa palavra, vocês vão pesquisar mais sobre essa palavra, porque aqui diz assim: as práticas de literacia familiar demonstram-se forte aliadas no desempenho da alfabetização das crianças. Aí, tipo assim, bem aqui de cara. Se eu, como profissional da área da educação, eu não sei o que é literacia, e literacia não existe só literacia familiar, existem outros tipos de literacia. Então, bem aqui, já era para a professora ou professor, quando estiver lendo o texto, bem aqui já teria que parar e pesquisar assim, dar um Google, sabe? Tipo, o que é literacia, meu Deus? O que é esse negócio, né? Então, assim, vou chamar muito a atenção de vocês para termos técnicos, meninas, da nossa área. Então, eu costumo dizer, nós temos uma admiração muito grande por termos técnicos de algumas áreas acadêmicas e termos técnicos que fazem parte do repertório de outros profissionais. A gente acha muito massa o jeito que alguns profissionais conversam, né? E tudo. E nós temos nossos termos técnicos também da nossa área. Literacia é uma palavra que faz parte do nosso repertório. Então, anota aí esse nome aí, risca, marca com marca-texto aí no artigo, tá bom? Quem não tiver com artigo impresso hoje, já deu para perceber que na próxima aula vai ter que estar com artigo impresso, tá bom, gente? Vai ficar melhor a interação de vocês comigo e com o texto. Bem, aí fala assim, que a leitura em voz alta é uma prática basal, preponderante à renda e escolaridade dos pais, para o futuro sucesso na aprendizagem da leitura escrita. A LVA, que é leitura em voz alta, de forma específica, revela-se uma ferramenta oportuna, já estabelecida na literatura científica, pois consolida habilidades necessárias. Tá, e aí esse estudo integrativo se propôs ao encontro desses achados, a fim de enfatizar mais ainda os impactos cognitivos provenientes da leitura em voz alta, que predizem a alfabetização,
e também as barreiras encontradas nesta realização, e também quais são os indicadores para uma prática de maior eficiência, tá? Logo abaixo, a criatura que fez o artigo diz assim, que eu marquei bem aqui de amarelo, ela diz assim, a leitura em voz alta, ela provoca tanto alterações fisiológicas, né, como ela também promove alterações aqui, ó, no funcionamento cognitivo. E aí o artigo vai focar muito nisso, o artigo vai tentar mostrar para a gente como é que a leitura em voz alta, como é que esse menino escutar a leitura de alguém, como é que essa realidade de alguém ler para esse menino altera o cérebro desse menino. Então, isso aqui não é só coisa que eu achava que acontecia, de verdade isso acontece mesmo, né? Aí o artigo vai relembrando a gente, vai pontuando tudo isso. E aí vai dizendo, olha, gente, a leitura em voz alta quer dizer, a criança lê junto com o adulto em voz alta, o adulto ler para a criança em voz alta, aquela leitura da sala de aula, onde a escola adota aquele livro de literatura. Eu fiz muito isso na minha vida, né? Na minha prática. A história da escola adotar um livro de literatura e precisar ler o livro de literatura em sala de aula, eu me lembrei muito aqui das minhas práticas, lendo esse artigo, e a gente tem que... O artigo vai falar disso, os cuidados que, inclusive, o professor, a professora tem que ter com essa leitura compartilhada, essa leitura dialogada. Só, meninas, que isso se aplica, inclusive, no atendimento individualizado. Tudo que tem nesse artigo eu consigo aplicar na minha realidade do CLEI, por exemplo, que é de atendimento individualizado, tá bom? Então, vocês vão adaptando. Bem, no que diz respeito ao funcionamento cognitivo, a leitura em voz alta vai mexendo em tudo isso aqui, ó, nas habilidades minésicas. Meninas, anotem esses nomes que, de repente, vocês não conhecem, ou que vocês usam pouco, para que vocês tentem, na medida do possível, incorporar essas palavras no vocabulário de vocês. E sobre vocabulário, inclusive, o texto fala sobre vocabulário, que a leitura em voz alta, compartilhada, dialogada, que é quase o que nós estamos fazendo aqui, só que é com um texto mais técnico, né? Ela vai possibilitar, inclusive, que você amplie esse seu vocabulário. Então, habilidades minésicas são habilidades que diz respeito à memória, aos vários tipos de memória que nós temos. Tem a ver com as funções executivas, emocionais e de linguagem. Ok. Só que a autora pega e diz assim, só que é o seguinte, nós também encontramos muitas barreiras para poder desenvolver um trabalho desse. E não precisa você trabalhar em sala de aula para você sentir, para você perceber as barreiras, né? Então, quais são as barreiras, Tâmara? Acesso aos livros, crianças que não têm acesso a livros, mas as famílias têm acesso à internet na casa delas. Aí nós vamos já conversar sobre isso. Nível de alfabetização dos pais é uma dificuldade. Estresse e cansaço dos responsáveis, elas viram que é também uma barreira. Conhecimento limitado, gente, de como que eu vou fazer essa leitura em voz alta? Como que eu vou fazer essa leitura compartilhada? E por que mesmo, né, que eu tenho que fazer? E aí eu achei interessante a crítica que a autora faz aqui no artigo, que ela diz assim, e pasmem, muitos professores não saberiam dizer, responder isso aqui. Por que que a leitura em voz alta é tão importante? E como que eu poderia realizar essa leitura em voz alta de forma técnica, gente, científica? Tem um momento aqui do artigo que eu até marquei que elas falam isso, que até alguns professores, hoje em dia, né, têm dificuldade com isso. Então, desce para cá, desce. Achei, tudo que eu marquei aqui é porque eu achei que é importante, né? Essa partezinha aqui, ela traz a Sherazade como um ponto original do que nós entendemos como ledor. Meninas, eu não sei como é a prática de leitura de vocês, porque eu vou começar a conhecer vocês a partir de hoje, né? Que nós vamos começar a bater papo pelo WhatsApp e tal. Eu não sei como é a dinâmica de leitura de vocês. Eu de verdade, eu não sei. Mas não deixem passar batido, meninas, essas informações assim, que são tão sutis, assim, uma palavrazinha perdida aqui, acolá, sabe? Então, assim,
essa palavra literacia, sabe? Não deixa passar batido essa palavra literacia, não deixa passar batido funcionamento cognitivo. Ah, mas eu entendo, Tamara, mais ou menos o que é. Eu entendo, mulher. Assim, o grosso eu entendo, assim. Eu não consigo me aprofundar. A criatura, pois, vai atrás de se aprofundar. Porque todos os textos, gente, que eu vou trazer aqui para a gente, são textos da nossa área da educação, meninas, tá bom? Aí ela pega, a criatura que fez o artigo achou importante trazer essa informação. Ela disse, olha, a Sherazade é o nosso ponto original do que nós entendemos como ledor, a Sherazade. Ledor, inclusive, que os alunos com dislexia têm direito a um ledor. Olha outro termo técnico aqui da nossa área, né? Ledor. Não, essa criança tem direito a um ledor. Não, meu filho, ele tem um ledor. O Enem oferece um ledor, né? Quando se justifica lá a criança precisar. Então, assim, a Sherazade, rapidinho aqui, só para contextualizar para vocês, existem livros excelentes que vocês podem estar comprando e recomendando para as famílias com a história da Sherazade. Tem um Sherazade das crianças, da capa laranja, que é excelente, eu já li ele em sala de aula, mas a Sherazade é uma criatura que casou com um homem, que esse homem, por uma certa motivação, começou a matar todas as mulheres que ele casava, né? Então, no dia seguinte, ele já matava logo a mulher, que era para não correr o risco de ser traído. Aí a Sherazade disse, eu vou dar um fim nessa história, eu vou resolver esse problema. Ninguém acreditou muito, ela casou com um homem, começou a contar uma história para o homem disse, agora termina, ela disse, não, agora só amanhã, então tu me deixa viva aí, que amanhã eu termino a história. Então foi mais ou menos assim, e aí é 1001 noites de encantamento. E desse jeito a Sherazade conseguiu permanecer viva, e o homem acabou gostando dela e tudo, tá bom? Mas ela ali, nessa história de ficar criando as narrativas, de ficar ali, né, criando as histórias e foi envolvendo o homem, tá bom? Mas a Sherazade é essa referência de ledora. Aí ela vai falando aqui da Sherazade, vai dando outros exemplos, aí diz, olha, com os avanços da neurociência cognitiva, é possível inferir que a exposição considerável à leitura em voz alta na infância e na adolescência tem influências significativas na aquisição de habilidades que predizem a leitura. Então, outra fala aqui, meninas, vocês que são professoras, que eu não sei qual é a série que vocês atuam, encorajar os pais da educação infantil que leiam para seus filhos em casa, porque o hábito da criança escutar a leitura em casa, lembra que o texto começou com a história de literacia familiar, na primeira linha logo a criatura jogou logo esse termo, literacia familiar, a ciência está provando que isso aí ajuda, de alguma forma, a criatura no processo de alfabetização dela. Aí vocês, aí no juízo de vocês, vão dar um jeito de organizar essa fala de vocês para trazer essa fala muito bem arrumada nas reuniões que vocês participam, nas reuniões de pais, de coordenação, para convencer a família disso, tá bom? Aí, porque tem tudo a ver com a nossa prática. Bem, o conhecimento, aí quais são essas habilidades preditoras? Quais são? Aí tá aqui, ó, conhecimento alfabético, consciência fonológica, a questão do vocabulário, a compreensão auditiva. Meninas, a compreensão auditiva das nossas crianças, eu vejo que ela está assim, a compreensão auditiva das nossas crianças. De um lado, temos um grupo que está com a compreensão auditiva muito comprometida por conta da desatenção, né? E temos um outro grupo com muita dificuldade na leitura, que a criança ou adolescente já sabe, se eu ler, eu não entendo nada, então deixa eu compensar com a minha compreensão auditiva. Então, é aquele clássico aluno, aquele clássico grupo de alunos que, tipo assim, o menino não consegue ler bem, mas se tu contar a história para ele, se tu explicar o conteúdo na sala, minha amiga, ele pega, que é uma beleza, que ele nem pisca, né? Então, ele tem uma boa compreensão auditiva, ele vai tentando compensar ali de alguma forma. No geral, alunos que têm dislexia têm uma boa compreensão auditiva, por exemplo. Memória fonológica, nomeação automática rápida, atenção.
As funções executivas, só isso aqui vai ser assunto para 2 encontros nossos, ó, só isso aqui. Controle, movimentos, enfim. Movimentos oculares, gente. Movimentos oculares, meninas, quantos alunos nossos nós temos com dificuldade de cópia? Cópia. Meu Deus, o meninozinho falta não terminar a cópia do quadro, a cópia do quadro. Não, eu não digo. Tem menino que está de um modelo que, se você botar o papel aqui ao lado, o negócio já fica difícil, assim, esse movimento ocular motor, né? E aí, mas ele não tem esse hábito, nem lendo, imagine escrevendo, tá? Então, uma coisa puxa a outra. Aponta-se que a leitura compartilhada realizada pelo adulto para as crianças amplia o vocabulário, introduz padrões morfossintáticos, desenvolve a compreensão da linguagem oral, desperta a imaginação e estimula o gosto pela leitura. Meninas, olha, eu quero enfatizar bem essa questão do despertar a imaginação, que diz aqui, desperta a imaginação, que a leitura em voz alta desperta a imaginação. Mais uma vez, eu preciso, né, falar isso, assim, como eu não sei a realidade de vocês, mas, meninas, eu vejo isso na prática. A minha realidade é de atendimento individualizado, então fica eu e fica o aluno aqui, né? Mas eu imagino como é a realidade do reforço, a realidade da sala de aula, é real ou oficial a dificuldade de algumas crianças para imaginar, para o menino imaginar. Meu filho, pô, imagine aí. Não, tem situações que são até mais concretas, tipo, porque meninas, imaginar, esse campo da imaginação está ligado também com a resolução de problemas. Aí eu vou fazer uma produção de texto. Na hora de produzir um texto, é onde eu mais percebo essa carência de vocabulário, essa carência de repertório para imaginar. E aí, hoje em dia, com a internet, com as inteligências artificiais, onde você imagina uma cena, você imagina um monstro, você imagina um lugar, e se você pedir para alguma inteligência artificial representar esse lugar, com as palavras-chave que você vai dizer, esse lugar vai se concretizar em forma de imagem. Então, assim, eu fico muito preocupada com isso, se tratando das nossas crianças, porque eu fico vendo na prática como que a dificuldade que eles têm para imaginar está comprometendo a resolução de problemas deles. Eles travam e dizem, tia, eu não sei não. Não sei não. Meu filho, como é que vai ser essa cidade? Tia, eu não sei não. Meu irmão, como é que vai ser lá essa floresta? O que é que vai ter? Tia, eu não sei não. Tipo assim, eu acho que todas nós que estamos aqui, eu e mais 17 pessoas, todas nós que estamos aqui, gente, nós temos uma ideia na nossa cabeça do que é a floresta, com a Branca de Neve dentro, sabe? Ela casando, o que é esse castelo, como é esse castelo. Minha amiga, e o céu é o limite. As nossas crianças, elas já apresentam um comprometimento nisso. Tudo bem. E aí está dizendo que a leitura em voz alta pode resolver um pouco esse problema, né? Olha o nome literacia de novo aqui. Literacia. Só para você, eu marquei todas as vezes que o nome literacia apareceu, para que seja assim, uma palavra nova que vocês aprenderam na aula de hoje, tá bom? Somando-se a tudo isso que eu já pontuei para vocês, a leitura, por vezes, estabelece relações dessa conduta com a questão do emocional da criança, da atenção, da motivação, da memória, e esses processos, eles são caracterizados como de ordem cognitiva. Então, anotem aí, meninas. Falou em função cognitiva, falou em, essa criança, ela não tem o cognitivo prejudicado. Esse jeito de falar é bem característico da nossa área. Não, mas fulano não tem o cognitivo prejudicado. Menina, mas o cognitivo dele é ótimo, inteligente que só. Então, quando nós usamos esse termo cognição, cognitivo e tudo, nós estamos falando de processos onde o órgão responsável por esses processos é o cérebro, tá bom? Eu acredito que seja válido enfatizar isso, até porque a autora enfatizou isso aqui, tá bom?
Pronto. Aí ela pega e conclui dizendo assim: olha, então esse trabalho, esse artigo, vai apresentar os impactos da leitura em voz alta no funcionamento cerebral e cognitivo, tá? Aí desce aqui, ela olha como essa parte aqui é importante para vocês, meninas. Esse artigo fornece uma base sólida para que pesquisadores, profissionais da educação, até a galera que trabalha com políticas públicas, possam tomar decisões informadas e acabar com essa história da porque eu acho, mulher, eu acho, mas é o que eu sempre vi aqui nesses anos todos, né? Então, assim, agora você vai juntar aquilo que você observa, que está validado pela sua prática, com o que é evidência científica, tá bom, meninas? Compreender o impacto positivo da leitura em casa, no desenvolvimento de habilidades cognitivas, é fundamental para. Aqui, meninas, eu quero chamar a atenção de vocês para esse jeito bem aqui que eu marquei. Eu quero chamar a atenção de vocês. Aqui eu marquei desse jeito estrategicamente, por isso que eu pedi para vocês duas cores, né, de marca-texto, de canetinhas, enfim, porque eu já fui assim bem, eu marquei aqui daquele jeito bem professora mesmo, como se eu fosse assim, elaborar uma pergunta para vocês. Sabe aquelas perguntas de localizar, assim? Né? Então, o impacto positivo da leitura em casa no desenvolvimento de habilidades cognitivas é fundamental para o quê? Aí de amarelo seria a pergunta, de verde a resposta, né? Promover o envolvimento dos pais na educação dos seus filhos. Incentivar práticas de leitura na primeira infância. Tudo bem. Essa parte do método eu não vou ler. Essa parte dos resultados eu também não vou ler. Aí vocês podem ler depois, eu vou passar para cá. Meninas, e quais são os impactos da leitura partilhada, da leitura compartilhada, né, dialogada? Diz respeito, de novo, ó, olha o termozinho que vocês não vão fazer vista grossa, aos impactos cognitivos, tá? Que impactos cognitivos é esse? Se eu fizer essa leitura em voz alta com esse menino, eu vou estar ajudando esse menino, inclusive, nas funções executivas dele, né? Na questão da atenção, da memória, da linguagem. Deixa eu até compartilhar com vocês aqui uma coisa sobre a minha pessoa. Por exemplo, eu, Tâmara, eu tenho muita dificuldade, mas é muita mesmo, assim, beiro os 100%. De eu compreender um texto só escutando a pessoa ler. Então, assim, por exemplo, a Luzilene, aí se a Luzilene for minha professora, aí a Luzilene está aqui com o texto, ela diz, olha, Tâmara, presta atenção aqui, tá? Eu vou ler aqui o texto para você e depois você vai me dizer o que foi que você entendeu. E aí a Luzilene vai ler o texto, né, em voz alta, para depois eu dizer para ela o que foi que eu entendi. Ô, gente, eu não vou conseguir dizer quase nada. Eu estou falando eu, Tâmara, já adulta, com 37 anos. Aí daí vocês calculam tanto que eu sofri nessa vida, gente, porque o que existia de recuperação nessa vida eu fiquei. Até hoje eu tenho a impressão que algum professor me aprovou. Eu devo ter ido para conselho de classe sem saber, deve ter acontecido umas coisas aí na minha vida e nos bastidores, porque minha gente, com muita peleja, eu fui a aluna da média. E minha média lá em Campo Maior era 6, tá? Nem é o 7, 7,5 dos meninos daqui de Teresina, não. E aí, eu tô querendo dizer o que para vocês? Eu tô querendo dizer, assim, mas aí quando eu olho para trás, por exemplo, eu não fui uma criança estimulada com leitura. Eu não fui uma adolescente estimulada com leitura. Eu fui despertar para a leitura na vida adulta, já trabalhando, com quase 20 anos de idade. Quando eu comecei a estagiar com 19 anos de idade, aí eu fui na raça desenvolvendo as minhas estratégias, e aí com 19 anos de idade eu descobri que eu gostava desse negócio de ler, né? Mas o que é que eu estou querendo dizer com isso? Aí eu fico pensando, gente, quantas das nossas crianças, quantas gente sofre, né? E o bichinho não tem consciência disso, não sabe explicar, não sabe pedir ajuda. E aí eu posso até escutar a Luzilene ler o texto, eu posso até escutar, depois eu vou perguntar para ela assim, mulher, eu posso pegar bem que esse texto e eu mesma ler? Eu preciso ver o texto.
eu preciso realmente ver o texto. Eu ver mesmo, eu preciso ver a estrutura do texto. Eu sou muito visual, muito. E aí eu sou muito visual, assim, meus textos, meninas, tudo que eu leio, que eu estudo, é esse ciribolo bem marcado desse jeito, tá? É esse negócio bem marcado desse jeito. Porque eu preciso, assim, pegar no texto, eu preciso ter contato com o texto. E eu só estou trazendo esse exemplo para vocês porque eu tenho certeza que do meu modelo tem um monte de menino que tem dificuldade de aprendizagem, entendeu? Eles só não descobriram ainda que eles também são desse modelo. A única coisa que eles entendem é que eles têm dificuldade para se concentrar, dificuldade para aprender, talvez, né? Então, só para vocês ampliarem o olhar de vocês, leram um texto para a criança não entendeu, ofereçam o texto para a criança também pegar nesse texto. Encorajem a criança que ela também marque esse texto. Aí vocês vão começar a observar e a testar. Tipo assim, se eu leio para Maria e pergunto para ela o que foi que ela entendeu, a Maria não responde muita coisa, não, é muito vago. Mas se eu peço para a Maria ler o texto e ela pegando no texto, ela podendo realmente recorrer ao texto, assim, vai mais no rumo. Então, vocês vão testando, né? Vão testando com o passar do tempo. Aí, vamos lá. Das alterações estruturais a curto prazo, aí vai falar, né, que cercam estas práticas, quais foram as partes do cérebro e tudo. E a curto prazo, elas estão querendo dizer aqui o seguinte: olha, quando você começa essa prática de dividir a leitura com a criança, de desenvolver um projeto de leitura no lugar que você trabalha, o texto já disse aqui, gente, que você mexe com esse cérebro fisiologicamente falando e cognitivamente falando, tá bom? A longo prazo, diz que você vai mexendo, inclusive, nessa capacidade de imaginar, a questão da semântica. Então, meninas, de novo, anotem aí nas coisas de vocês, planejar tarefas que eu coloque a minha criança para imaginar. Então, sabe aquela tradicional, antiga tarefa que vai funcionar a vida toda de botar o menino para representar com desenho aquilo que ele acabou de ler? Meninas, façam teste, observe como é que está o registro desses meninos hoje em dia, sabe? Está assim, de uma pobreza de detalhes. Eles dizem, a coordenação motora está cada vez mais comprometida, né? A coordenação motora fina. E no mais, eles dizem que não sabem o que desenhar, o que é que eles vão colocar ali. Isso comunica muito para a gente, tá? A leitura em voz alta revela-se uma ferramenta oportuna. Aí, de novo, vai repetindo, ó, para desenvolver o vocabulário, né? Aí, aqui entra a novidade, meninas. Anotem aí. Vocabulário expressivo, vocabulário receptivo. Anotem aí que eu vou explicar bem que é a diferença para vocês desses dois negócios aqui. Vocabulário expressivo, vocabulário receptivo, tá? O expressivo, ela chama de passivo também. Não. O ativo, ela chama de expressivo, o passivo, ela chama de receptivo. É o que eu marquei bem aí de rosa, tá? Meninas, olha, tem uns textos que eu já li sobre vocabulário, aí eu quero que vocês prestem atenção bem aqui nessa parte do vocabulário que eu vou falar para vocês verem como na prática é desse jeito. Prestem atenção bem aqui. Existem dois tipos assim de vocabulários que vocês podem começar a observar nos alunos de vocês. Tem a criança que ela é muito boa de vocabulário para conseguir se comunicar com você. Então, é aquele tipo de pessoa que tu pode usar uma linguagem muito formal com ela, usar assim umas palavras assim que não é todo mundo que usa no dia a dia. Aí a criatura vai conseguir te entender, ela vai conseguir conversar contigo. Talvez vocês sejam assim, todas nós aqui. Então, todas nós aqui, por exemplo, se participarmos de uma palestra, de um congresso, um evento científico, né? Aí a pessoa vai lá estar usando o vocabulário mais técnico da área. Eu acredito que nós vamos conseguir compreender, a comunicação vai acontecer. Então, isso quer dizer, meninas, que o nosso vocabulário receptivo
Ele está, ok, eu tenho um bom vocabulário receptivo, eu tenho, tá. E na hora de usar, e eu consigo usar. E quando for eu falando, eu consigo usar, eu falando. E quando for na hora de escrever, eu consigo usar, eu escrevendo. Quem é aqui que tem aquele tipo de aluno que diz assim, saber a resposta ele sabia, ele não conseguiu foi colocar. Saber o assunto ele sabia, mas ele não conseguiu foi explicar isso aqui para o professor. Quem é aqui que tem aquele tipo de aluno que diz assim, meu Deus do céu, rodou, 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 rodou e não disse nada. Meu Deus, escreveu 5 linhas, meu pai eterno, e não disse nada com nada, né? Aí você vai conversar com o meninozinho, aí você faz toda a retomada oral com ele. Aí ele dá uma aula para você. Aí você explica o conteúdo com os termos técnicos. Aí você pergunta, e tu entendeu, criatura? O menino, entendi, mãe. Eu entendi. Criatura, e por que que tu não escreveu? Porque esse uso do vocabulário na escrita é outra habilidade, gente. É outro tipo de treino. Eu não sei se vocês aqui já sabiam disso, se vocês aqui já fizeram reflexões assim, se alguém já tinha refletido com vocês sobre isso, mas existem textos, estudos sobre isso, tá? Inclusive, eu preciso achar um artigo que eu já li sobre isso, de um curso do MEC que eu fiz. Eu procurei esse artigo, meninas, e está aí em algum computador meu. Mas assim, mas foi quando eu aprendi tudo isso, e isso me marcou demais para mim. Eu juro para vocês como foi assim um desvendar assim, sabe? Como se eu tivesse assim com a venda nos olhos, porque muita coisa para mim começou a fazer sentido. E, inclusive, eu fui encontrando respostas para essas dificuldades desses alunos. Então, isso explica porque que muitos dos nossos alunos, das nossas crianças, oralmente, a comunicação de verdade existe, a compreensão de verdade existe, mas na escrita ela não consegue colocar isso em prática. E, meninas, isso é tão real que isso, inclusive, funciona com todas nós aqui, né? Com todas nós. Então, eu não tenho dúvidas que cada uma de nós aqui, se fosse aqui para escrever um texto mais técnico e tudo, algumas iriam se angustiar em concluir assim: meu Deus, eu sei esse assunto, eu estudei sobre isso, eu vi o que é literacia, eu já pesquisei sobre esse negócio, agora como é que eu trago essa definição aqui para esse pedaço de papel? Então, nesse momento, falta mesmo um vocabulário, né? E nesse momento seria esse vocabulário expressivo, onde você precisa se expressar, tá bom? Então, de forma muito resumida, claro, né? A discussão em torno para você, só para vocês ampliarem o olhar, tá bom? Depois, ela vai dizendo assim: olha, a leitura em voz alta ajuda, inclusive, na inteligência emocional, a trabalhar a inteligência emocional. Anotem esse nome aqui também, meninas. Ó, marquem pistas prosódicas, né? Eu sei que pode ser um tanto óbvio para algumas, mas eu preciso, assim, generalizar, né? Então, pistas prosódicas. Ó, eu puxei a seta aqui, ó. O que seriam essas pistas prosódicas que nós temos na fala? A entonação, o ritmo, a pausa. Por isso que ela até colocou aqui no artigo, ela diz assim: se de repente acontecesse alguma situação aqui nessa aula e eu começasse a chorar, aí eu começasse a falar aqui chorando, nervosa, muito emocionada, era capaz depois de alguém dizer assim: eu não me lembro de nada que a Tâmara falou lá na hora. Minha amiga, eu só sei que ela chorou tanto. Menina, mas no mundo essa mulher chorou. Então, essa emoção fica no cérebro da gente, essa memória fica, né? Então, assim, fica, gente. É por isso que as professoras da educação infantil, aquelas que são raiz mesmo, que ensinam as coisas para os meninozinhos, né? E tal, de verdade, gente, aquelas historinhas todas ficam na memória da criança. E está aqui a ciência dizendo o porquê, tá bom? Então, pistas prosódicas nós trazemos na leitura em voz alta. Na leitura em voz alta, nós trazemos isso, a questão da entonação, do ritmo, da pausa. Aí, meninas, eu quero até dizer para vocês o que eu disse para as meninas lá no Clay, né?
que eu disse para elas, né, em nossa reunião, que eu trouxe esse texto, eu disse, olha, então, por exemplo, o nosso atendimento dura uma hora. Aí eu fiz essa recomendação para elas e vou fazer aqui para vocês também. Se de repente vocês precisarem fazer a leitura compartilhada ali com a criança, tipo, bora lá, João, meu irmão, tu lê aqui essa página, eu leio a outra. João, eu leio aqui os 4 primeiros parágrafos, João, eu leio aqui, depois tu termina. Já aconteceu lá no CLEI, no passado, né, de algumas crianças falarem para os pais assim, eu nem li nada, eu praticamente nem li nada, quem leu só foi a tia, e tipo assim, da mãe querer arrancar os cabelos, né, porque tipo, como é que eu pago um curso de leitura escrita para o meu filho, é para esse menino ler nesse lugar, e esse menino não está lendo nesse lugar em voz alta. No passado já aconteceu isso, tá? Mas aí eu fiquei fortalecendo as meninas com essa prática, encorajando elas que mantenham essa prática, devem manter essa prática dessa leitura compartilhada, dessa leitura dividida, e a recomendação que eu dei para elas eu vou dar para vocês agora. Comecem sempre vocês a leitura compartilhada. O adulto começa a leitura compartilhada. O adulto. Eu não quero saber se é em casa, você lendo com seu filho, se é na escola. Crianças, prestem atenção. Eu vou começar aqui a leitura. Todo mundo presta atenção aqui na tia. Prestem atenção em como é que eu leio. Por quê, meninas? Porque vocês vão ser referência de ledoras. É estratégico mesmo, é intencional. Você vai começar a leitura em voz alta, esperando que essa criatura se espelhe em você. É para ela te imitar. E aí, você tem que dizer isso para a criança também, dependendo da idade. Você não vai dizer isso para um meninozinho de 2 anos, né? Mas, porque ele vai acabar te imitando. Ele vai acabar te imitando. Mas, assim, menino já de primeiro ano, de infantil 2, K5, não sei, depende da escola, primeiro ano, enfim, segundo ano, crianças, eu vou começar a leitura. Vocês vão observar como a tia lê. E quem for ler depois de mim, a criança que eu pedi para ler depois de mim, prestem atenção, é para vocês imitarem a tia Tâmara. Olha o jeito que eu leio, quando a fala do personagem. É isso, gente, é nosso trabalho. Esse é o nosso trabalho também, né? Quando nós estamos fazendo isso, nós estamos trabalhando. E aqui nós estamos atrás de melhorar a nossa performance, tá bom? Então, nós aqui, meninas, acabamos desenvolvendo, apresentando essas pistas prosóticas, tá? Outra coisa, a leitura em voz alta desenvolve tanto a compreensão leitora como a precisão leitora. Meninas, vão anotando esses termos, essas palavras-chave, tá bom? A precisão leitora é a criatura conseguir mesmo decodificar um texto cada vez mais sem erros, sabe? É a leitura fluente mesmo assim. Eita, mas fulano tem uma precisão leitora, inclusive me peçam, eu vou colocar no grupo lá do Acelera Prof para vocês, eu tenho um teste, é tipo uma cartilha, assim, gratuita, que eu consegui num congresso que eu fui, onde você avalia numa escala, é muito massa, gente, esse teste. Você avalia, assim, numa escala, a entonação da criança, a fluência da criança, a velocidade de leitura, você avalia, assim, um monte de coisa, assim, dentro dessa escala, em que momento a criança está. Aí vocês, digamos, se vocês forem usar essa escala agora no mês de maio, aí vocês poderiam planejar, tipo, na última semana de aula de junho, na última semana de aula de junho, antes deles entrarem de férias, eu vou repetir de novo, né, esse teste. Meninas, tá falhando para todo mundo, ou será que é alguma dificuldade de conexão da Daniele? Alguém diz... Aqui tá normal. Tá normal. Pronto. Para mim também tá normal. Pois pronto. Dani, vê alguma coisa assim de Para conexão, às mim vezes está vai e volta. falhando. Para mim está falhando. Também para Rosilda, né? Mas aí, Isso. se para umas está e outras não, deve ser alguma oscilação de internet. Mas fica aí, viu? Esse povo aí, ó, Rosilda, quem diz que tá falhando, não sai, não. Fica aí, tá bom? Pronto, ó. Permaneçam aí, meninas, por favor, tá bom? Bem,
Já estamos caminhando para o fim, tá bom, meninas? Caminhando para o fim. Aí só estou querendo clarear para vocês esses termos, tá? Então, o que são pistas prosóticas? Tá aqui, ó, questão da entonação e tudo. A precisão leitora tem a ver com essa decodificação. Então, vocês, meninas, devem começar a usar esses termos. A Beatriz, ela tem uma boa precisão leitora. A Joana precisa desenvolver mais essa questão da precisão leitora dela. É bonito, né? Aí o profissional vai usando assim, esses termos assim na sua prática, tá bom? Bem, descendo mais aqui, né? Aí esse tópicozinho aqui vai dizendo que as pesquisas reforçam a cultivação da compreensão por meio da leitura em voz alta de diversas formas, tá? Aí, resumindo, é só dizendo o seguinte, que a escola tem que continuar esse trabalho, né, com a leitura de livros, estimulando os projetos de leitura e tudo. Olha, meninas, eu acho bonito, é quando eu vejo isso aqui, ó, deixa eu diminuir o zoom. Eu acho bonito é quando eu vejo essa repetição aqui, ó, na mesma coluna, tem o nome bem aqui, ó, pistas prosódicas bem aqui, e elas trouxeram o termo aqui de novo. Aí me digam se vocês que estão estudando agora com a tia Tâmara vão fazer vista grossa para esses termos. É uma repetição, ó, na mesma coluna. Isso quer dizer o quê? Criatura enxerga esses termos, né? E aí, tanto para a gente aprender, como para a gente se apropriar deles também. Bem, aí vai dizendo, olha, é mais fácil você identificar qual emoção está por trás da mensagem do que o próprio significado da mensagem. Na prática, a professora que só dá aula gritando, a professora que só dá aula brigando, gritando. O meninozinho chega em casa dizendo isso para a mãe, mas ele não chega em casa dizendo a exposição do conteúdo. Eu já vivi essa realidade como mãe. Eu já vivi. Da minha filha ficar enfatizando, mamãe, mas a tia grita. Mamãe, mas a tia grita demais, mamãe. Quer dizer, isso fica em primeiro plano. Isso fica em evidência. Aí depois eu ficava, mulher, mas o que foi mesmo que tua tia ensinou hoje na sala de aula, mulher? Ela ensinou o que tanto, minha irmã? Aí eu ficava instigando, né? Bem, aí aqui, funções executivas, aí eu fiz aqui essa setinha, o texto fala sobre funções executivas, e quando nós falamos em funções executivas, nós estamos falando, meninas, em controle e regulação. Vocês todas sabem, por exemplo, que para um aluno que é TDAH, onde tem muitas funções executivas comprometidas, principalmente controle inibitório e essa questão da regulação, uma leitura compartilhada. Quem é professor aqui da sala de aula sabe o que eu estou falando. O abençoado te interrompe a aula inteira. O abençoado tem dificuldade para esperar. Se você pedir para ele ler, ele vai te perguntar onde foi mesmo tia que a senhora parou, onde é mesmo tia que a senhora está. Aí tu vai ter que mostrar lá para o abençoado onde é, qual é o parágrafo que ele tem que ler. Meninas, eu vivi isso na prática. Só que eu entendia muito menos do que o que eu entendo hoje, né? E aí hoje eu compreendo. Aí, muitas vezes, quando o professor compreende menos sobre isso, ele sempre vai concluir que é só uma falta de atenção intencional, que a criatura se dispersa mesmo é porque ela quer, né? E não é, gente. Quantas professoras, inclusive, nesse momento da leitura compartilhada, ela escolhe o abençoado que está botando o terror para continuar a leitura naquele momento, como uma estratégia de chamar a atenção dele, né? E às vezes até de constranger, meninas, porque na prática acaba constrangendo mesmo. Eu sei que o João não está prestando atenção na leitura, eu sei que o João está fazendo qualquer coisa, menos lendo junto comigo. Eu vou já dizer para ele que ele vai ser o próximo a ler. Gente, tem uma intençãozinha aí também para constranger a criatura, mas não vai adiantar de muita coisa, não. Porque se ele for um TDAHzinho mesmo diagnosticado, tu virou as costas, ele vai repetir o comportamento. Porque a dificuldade de controle, de regulação é real, né? Mas você pode, por exemplo, com essa tarefa,
da leitura compartilhada está ajudando o João a desenvolver essas habilidades, tá bom, meninas? Aí, descendo mais aqui, tá bom? Porque nós já estamos caminhando para o fim. Descendo mais aqui, vai falando aqui, meninas, ó, tem esse tópico aqui dos empecilhos, da ampliação da leitura em voz alta, que é a acessibilidade aos livros. Eu vou apresentar uma solução para vocês, que é o site do MEC, para quem não conhece ainda, sobre o nível de alfabetização, tá? Dos pais. Quem trabalha aqui na rede pública, o nível de instrução dos pais. É claro que todo mundo compreende isso, né? Da rede pública. É mais fácil você encontrar famílias onde ali os pais da criança, de repente, não são alfabetizados. É uma realidade mais comum, mais recorrente. Crianças de escola privada, você vai encontrar ali pais alfabetizados, que têm um nível de instrução acadêmico, tá bom? Então, são mundos realmente diferentes. Eu tive a oportunidade de conduzir algumas reuniões de pais de escolas públicas, onde ali naquele momento eu escutei o relato de muitos pais e avós presentes ali naquela reunião, dizendo da dificuldade em acompanhar os filhos nas tarefas de casa, porque eles não sabiam ler, eles não sabem ler. Então, como é que eles conseguiriam ajudar tanto, né? Então, é uma realidade, aí está aí um dado, né, do Brasil e tudo, da questão do analfabetismo e tal. A falta de tempo, gente, estresse e cansaço é uma queixa generalizada sobre o efeito Mateus, ó, o efeito, eu tenho certeza que todas vocês enxergaram esse termozinho aqui, ó, efeito Mateus, eu tenho certeza que vocês marcaram, que vocês puxaram assim uma setinha, tipo assim, o que é efeito Mateus? Tem gente aí, tenho certeza que pesquisou até no Google. O que, se eu perguntar para alguém aqui, se eu disser assim, alguém fala bem no microfone o que é o efeito Mateus, eu tenho certeza que alguém vai falar o que é o efeito Mateus. Eu tenho certeza. Oi, Daniele. Pode falar, Daniele. Quer falar, Daniele? Ou é só digitar mesmo? Foi, Dani. Enviei. Mas, meninas, ó, sobre a dúvida da Dani, sobre o artigo, os materiais e tudo, no final eu vou explicar isso, mas eu preciso que todo mundo esteja dentro do grupo Acelera Prof, tá bom, meninas? Porque dessa vez eu consegui dialogar com vocês no privado, mas eu não sei se eu vou conseguir fazer isso toda vez, não, tá bom? Mas voltando aqui, efeito Mateus, né? Tenho certeza que vocês pesquisaram já o que é o efeito Mateus, mas só sobre um textinho falando do efeito Mateus vai ser o nosso assunto da quarta aula, tá bom? O assunto da quarta aula, aí vocês já vão ficar aqui esperando o artigo que vai falar do efeito Mateus. Descendo aqui, fala, meninas, aqui, ó, que a maior porcentagem das crianças que se interessam por leitura é devido à indicação do professor ou da escola. Então, nós não vamos desistir. Aqui não está dizendo, meninas, que é só da escola. Aqui está dizendo que é indicação do professor ou da escola. Então, nós temos o poder, né? Qual o seu superpoder? Eu sou professora. Eu ainda faço parte do grupo que bota os meninos para ler, tá bom? Então, tá aqui, né? É dado científico, estatística, números e tudo. Olha o nome literacia de novo, meninas. Bem aqui, o nome literacia de novo. Práticas de literacia. De novo. E aí, meninas, a partir desse momento, a autora começa a apresentar, a dizer recomendações. Recomendações para que a leitura em voz alta, a leitura compartilhada, ela tenha cada vez mais sucesso. E aí vai dizendo que cada detalhe é importante, que o professor tem que pensar nas perguntas que vai fazer, e tem as considerações finais. Aí, para a gente encerrar, pronto, para encerrarmos, eu preparei esses slides bem aqui para vocês, permaneçam aí, tá, meninas? Fiquem todas aí, caminhando para o fim, tá? Olha, eu quero dizer para vocês que eu prometo para vocês que nenhum encontro desse vai passar, assim, de 1h20, 1h30, nenhum. Então, nós ainda estamos dentro da primeira hora de encontro, tá bom? Estamos tudo ok por aqui.
eu preparei esses slides bem aqui para vocês, ó. Eu preparei eles para vocês. Porque eu pensei assim, tá, nós vamos ler... Oxe, peraí. Eu quero controlar esse negócio. Pronto. Eu pensei, nós lemos o artigo, ok, o artigo foi lido. Esse momento aqui é aquele momento que só vai fazer sentido para quem ficou aqui até esse presente momento, né? Então, tipo assim, já se passou aqui 1 hora. Vocês viram como foi a leitura do artigo, né? Uma leitura bem dinâmica, assim, tá, 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 tá. Enfim, mas eu só quis mostrar para vocês que se você não leu o artigo, tipo, Tâmara, eu não li. Eu faço parte aqui do grupo, né, das que não leram o artigo. Vocês conseguiram ver que tem como entender o artigo, tá bom? Então, eu repito, não deixem de entrar na aula por não terem lido o artigo, porque eu vou garantir que vocês consigam entender o material, tá bom, meninas? Mas, ó, eu fiz essa retomada aqui para vocês, eu construí isso aqui, ó. Um resumo. Vamos relembrar. Vamos relembrar. Quais são os termos que mais apareceram? Os termos que mais apareceram... Oxi, peraí. Os termos que mais apareceram aqui. Literacia. Aí eu quero que vocês anotem aí. A Tâmara quer que a gente pesquise, que eu pesquise, né? A definição de literacia, os tipos de literacia, para eu me apropriar mais desse termo. Quais são os impactos cognitivos? Mnésicas, que tem a ver com as memórias, impacto cognitivo, que diz respeito com a função executiva, inteligência emocional, a linguagem, a leitura compartilhada. Vocês devem pesquisar mais sobre os benefícios cognitivos e como superar os desafios dessa prática, né? Sobre vocabulário, eu expliquei para vocês a diferença de vocabulário expressivo e receptivo. Quais são as barreiras que as famílias mais vivem, meninas? Acesso aos livros. Tem como a gente resolver esse problema? Tem, Tâmara. Tem, porque, assim, ou eu arranjo um livro para emprestar para esse menino, na escola que eu trabalho tem biblioteca, e não se preocupe não, viu? Que é capaz de não ter um livro na casa do menino, mas a mãe tem um celularzinho com WhatsApp. Então, dá para baixar o site do MEC, tá bom? Às vezes não baixa porque nem sabe que existe. Aí eu vou sugerir para vocês também. Sobre a alfabetização dos pais, o cansaço e o estresse dos pais. Nós temos como controlar isso? Não, nós não temos como controlar isso. Mas se os pais dizem que não sabem como ler para a criança, e eles também não sabem bem por que ler para as crianças, por que isso é importante, nós podemos ajudar a resolver esse problema? E temos como, sim, inventa uma reunião, faz uma reunião online, diz no lugar que você trabalha que tem que fazer uma roda de conversa com os pais, que precisa conscientizar os pais sobre isso, vai planejar aí, colega, planeja aí um jeito. Mas esse problema vir aqui tem como ser resolvido, tá bom? Benefícios da leitura compartilhada. Ajuda o menino na capacidade para imaginar, trabalha a atenção do menino, memória e linguagem, aumenta o vocabulário do menino e ainda ajuda a criatura na inteligência emocional, tá bom? Mais benefícios da leitura compartilhada, as funções executivas, então você vai trabalhar essa questão do controle inibitório, da regulação do menino, da memória. Aí eu coloquei aqui essa observação, ó. Já comecem a estudar sobre esse assunto com as nossas cartilhas. Meninas, eu tenho todos esses materiais, todos. Há uma mudança frequente da atenção do menino na leitura dialogada. Aí, sabe o que é que eu fiquei refletindo sobre esse tópico aqui? E, gente, tem professor, professora, que quando faz leitura compartilhada com o menino, aí na sala tem 25 alunos, aí ela quer que tudinho leia, naquela aula de 40 minutos, de 50 minutos. Aí ela inventa de colocar um meninozinho para ler cada parágrafo. Ô, gente, não funciona, não? Não funciona, não? Porque, tipo assim, tá mudando muito rápido, sabe? E aí, para as crianças que já têm algum transtorno do neurodesenvolvimento, que eles estão para ser a maioria na sala de aula, para manter o foco desses meninos, a atenção deles, aí fica... eu não consigo nem imaginar a cena, sabe? O caos que vai ser. Então, tem que planejar tudo isso também, tá bom, meninas? Aí desce aqui, como que a leitura impacta no aluno?
De novo, como é que você vai trabalhar a atenção dele? Com a leitura dialogada. Como é que você vai trabalhar a memória dele? Com essa questão da consciência fonológica, da escuta. Como é que você vai estar trabalhando a linguagem do seu aluno, ampliando o vocabulário dele, tá bom? Recomendações gerais. Meninas, o adulto precisa conhecer o texto antes do aluno. Eu sei que isso parece um tanto óbvio, mas tem aqui a carrada de professores que vão conhecer o texto aplicando a tarefa. Vai conhecer o texto abrindo o livro e lendo o livro junto com o menino. Vai conhecer, enfim, vocês estão entendendo, né? Deveria conhecer antes. É importante resgatar os conhecimentos prévios. O adulto ele deve parafrasear alguns trechos ou palavras quando necessário para a criança conseguir entender. Por exemplo, na prática, eu já tive a oportunidade de, na sala de aula, ler um livro do Monteiro Lobato com os meus alunos, na época, alunos do terceiro ano do ensino fundamental. Gente, era assim de colocar a mão na cabeça, porque para cada 3, 4 linhas que eu lia, eu tinha que sair explicando o que foi que eu acabei de ler, porque eu ficava olhando para a cara dos meninos e eles não estavam entendendo nada, nada, eles não estavam entendendo nada. Quer dizer, eu não fui feliz na minha escolha, né? Não fui, só que eu tinha que ler o livro. Era aquela realidade dos pais terem comprado os livros dos meninos, então, tipo assim, o trabalho com o livro tinha que ser realizado, tinha que ser, mas assim, né? A expectativa foi uma e a realidade foi outra. Então, se for preciso, você vai parafrasear mesmo, né, trechos do livro e tudo. Escolher o livro de acordo com o tempo que você tem para ler, com a idade da criança, tipos variados de texto. Prefira livros na norma culta, porque a criança já tem contato com a fala coloquial. Ah, Tâmara, mulher, mas olha, os meus alunos, eles gostam assim, de Diário de um Banana. E assim, todos nesse modelo. Menina, mas ele que nem vê o tempo passar. Aí depende, colega, porque se o menino já estiver no quarto, quinto ano, querendo ler textos que não desafiam o vocabulário dele, colega, ele não vai sair muito do lugar, não. Não vai, não. Porque ele vai estar sempre lendo mais do mesmo, mais do mesmo, mais do mesmo. E aí a conta não fecha. Sabe por que a conta não fecha? Porque na escola dele, ele matriculado no quinto ano, a escola vai colocar uma notícia, uma reportagem para ele ler, e ele não vai conseguir entender a notícia que ele leu porque é outro vocabulário, são outras palavras, e de verdade, ele não tem a prática de ler esse tipo de texto. Tem que escutar a criança, devemos deixar as crianças falarem o que pensam sobre o texto, fazer pausas intencionais. É o que eu estou fazendo aqui com vocês, meninas. Eu estou fazendo pausas intencionais, tá? E leia com emoção, para ver o que é que fica, né? E aqui é só um recadinho mesmo, para vocês, porque eu vou compartilhar esses slides depois no grupo, e para esse recado aqui poder fazer sentido para quem não entrou na aula. Tá bom, meninas? Então, assim, eu planejei isso para hoje, mais os materiais que eu vou mandar para vocês também no grupo, tá bom? Eu já separei, gente, uns vídeos para vocês sobre literacia. Já está separado. Então, eu vou mandar para vocês, para que vocês possam entrar mais nesse universo, tá bom? Para que vocês. Aí vocês vão assistir esse vídeo, tipo, estudando mesmo, marcando. Dani, pois tu vai entrar no grupo. Mulher, tu me dá um oi. Tu diz, Tâmara, sou eu aqui. Aí tu vai me dar um oi por algum lugar. E aí eu vou te mandar o link do grupo do WhatsApp. Meninas, olha, como vocês têm o meu contato no privado, porque eu acredito que com todas vocês eu consegui, para hoje, falar com vocês no privado. Eu não sei se eu vou conseguir ficar fazendo isso sempre, né? Mas para hoje deu certo. Me deem um feedback agora, no privado, do que foi que vocês acharam dessa dinâmica. Se eu posso continuar com essa dinâmica na próxima aula. Essa mesma proposta, tipo, eu trago o artigo, já vou enfatizando ali os pontos mais importantes do artigo, né? Eu acredito que vocês devem participar também, vocês precisam falar alguma coisa. Nós também podemos combinar isso, sabe? Esse momento de fala, em que momento a gente pode trazer isso também. Porque hoje, meninas, foi novidade também até para mim, tá bom? É meu primeiro grupo de estudo, tá bom? Oi, Luzilene, quer falar alguma coisa?
Mas eu quero um Oi, feedback de vocês no WhatsApp, viu? Oi. só uma dúvida. É, a equipe do reforço está participando da aula, né? Nós temos 4 professores que compõem a equipe. E elas não estão no grupo. Como é que elas entram pelo WhatsApp que você mandou mensagem? Como é que funciona? Eu quero que elas entrem no grupo do Acelera Prof. Eu quero todo mundo lá. Porque diante de alguma dificuldade que eu tenha, de mandar um link, de mandar o artigo em PDF, aí digamos que eu me veja numa situação assim, eita, eu não vou conseguir me comunicar com todo mundo no privado. Então, na minha cabeça, se eu colocar no grupo, na minha cabeça eu quero acreditar que todo mundo está lá e vão ver, entendeu? E ninguém vai ficar prejudicado com isso. O ideal é que essa comunicação aconteça no privado. Vocês entendem? Eu só não quero é que ninguém tenha prejuízos de comunicação comigo. Aí eu não quero passar por isso com vocês, entendeu? Então, eu quero garantir que todo mundo esteja dentro do grupo do Acelera Prof. No mais, meninas, por hoje, que eu sei que todo mundo está cansado, me deem um feedback no privado do que foi que vocês acharam da aula, se já contribuiu, se valeu a pena, se já aprenderam alguma coisa nova, né? O que foi que ficou. Me deem um feedback assim também para eu poder avaliar meu trabalho, tá bom? Aí nós já temos o próximo encontro. Temos o nosso próximo encontro. É na segunda-feira, né? Dia 11. Mas os nossos encontros, eles serão quinzenais. Então, o nosso próximo encontro vai ser dia 11 e depois dia 25. Tá bom, meninas? Só nesse mês de maio que nós teremos 3 encontros assim. Combinado? Aí vai dar tempo todo mundo ler os artigos. E, Eu quero um Tâmara, caderno. Oi, só uma dica para as colegas. diga. Hoje eu não consegui ler o artigo, porque eu estava aqui com um probleminha de saúde, então eu não consegui ler o artigo. Mas só uma dica. Peguem o artigo, para a gente que não tem tempo de ler mesmo, porque a gente tem toda uma correria, né? Principalmente quem é mãe, dona de casa, professora, aí tudo vai, né? E use a inteligência artificial para resumir o artigo. Fica bem mais fácil para ler, a gente consegue fazer uma leitura mais rápido. Vão lá no chat GPT e, ó, usem a nosso favor. Pronto, aí o que o chat GPT não resumir para vocês, a Tâmara faz um apanhado na aula. Olha, Faz Rosilda, sim, né? você é Porque, né? maravilhosa. Viu, gente? Eu tenho umas coisas aí que ele não vai enxergar. Aí a Tâmara faz essa retomada para vocês. Mas eu É, vou. faz sim, é muito bom mesmo. Aí a gente faz, fica mais fácil, porque quando a gente lê o artigo, fica até mais fácil a compreensão aqui no grupo, para a gente interagir um pouco. Mas com você fica bem mais claro, né? Isso já é claro para a gente. Pronto, meninas. Tudo certo? Podemos oficialmente encerrar a aula. Vão dar um feedback para mim aí do que foi que ficou. Fazer essa gentileza para mim. Pois pronto, meninas. Até segunda, dia 11, viu? De novo. Não quero menos do que apareceu hoje aqui. Tá bom? Um abraço, gente. Boa noite. Boa noite, meninas. Boa noite.